Quais são as particularidades do demônio? El demonio es invisible. É invisível, não tem chifres, não tem rabo, não é vermelho, não é negro. É um ser espiritual, só que é maligno. Antes de tudo, é maligno. Um dos mais antigos exorcistas brasileiros enfrenta o que ele acredita ser o demônio. E tudo diante de nossas câmeras. Veja como são feitos os rituais de exorcismo pelas igrejas católicas no Brasil. No Conexão Repórter de hoje, desvendamos os segredos de um dos rituais mais antigos e misteriosos do cristianismo: o exorcismo, a prática de expulsão de demônios. Entrevistamos com exclusividade o padre católico considerado o maior especialista no assunto. Acompanhamos de perto sessões obscuras, carregadas de violência verbal e muitas vezes física. Tivemos acesso a um dos rituais mais longos que se tem notícia. Essas cenas são de um exorcismo que está em curso na Espanha há 8 anos. A mulher que aparece no vídeo é uma universitária. Ficou conhecida com o nome fictício de Marta. As imagens impressionam. Em alguns momentos da gravação, Marta responde ao padre com uma voz mais grossa. Não quero. Por quê? Não. Responde. Não. Responde. Não. Ela grita muito durante a sessão de exorcismo. Quando parece ter se acalmado, ela se esquiva do grupo. A suposta possessão de Marta foi descoberta pela mãe dela em 2002. A garota chegou a ser internada entre a vida e a morte em um hospital. Quando saiu, a possessão aumentou. A única saída da família foi pedir ajuda da Igreja Católica. O homem que passou a cuidar de Marta é considerado um dos maiores exorcistas do Vaticano. Seu nome: Padre José Fortea. O que é exatamente o diabo? Para a teologia católica, o diabo é um ser personal. Um dos anjos bons que Deus criou, mas que caíram, que pecaram, que se rebelaram e decidiram ter um destino à parte de Deus. Ele se formou em teologia na Universidade de Navarra, na Espanha. Especialização: demonologia. Marta foi o seu caso mais complicado? Foi o mais complicado porque eu, a princípio, não sabia de casos que nunca acabavam. Eu pensava que a possessão seria fácil. Houve um período grande de anos de uma raiva muito grande de fúria, gritos incríveis. Os gritos eram incríveis. Nunca vi ninguém gritar assim. É uma coisa muito chamativa. O senhor teme o diabo? Eu não tenho medo porque a fé em Deus. Eu não tenho medo porque a fé em Deus é um escudo que me protege. É um escudo. Qual é a força do diabo? Tentação? Sem sombra de dúvida, a tentação. O diabo está em todas as partes?
No. Está aqui, por exemplo? El diablo se mueve. El diablo se mueve. Não, o diabo se move dentro da pessoa, atenta ele anda, e não está permanentemente. Permanentemente. O senhor sente a presença dele? Aun llevando toda mi vida sacerdotal. Toda a minha vida sacerdotal, em campo de demônio, nunca vi um demônio possuído. Ni percibo la presencia. A presença de demônios, isso demonstra que o poder da sugestão é menor muitas vezes do que se pensa. Pelo menos algumas pessoas nem percebi a presença de demônios. Qual é o segredo para se expulsar o demônio de uma pessoa? Não há nenhum segredo. Na Igreja Católica, Não há um segredo. Na Igreja Católica, em diferença com as outras religiões, não há um conhecimento secreto. conhecimento secreto. Um segredo que o cinema tentou desvendar. It's just like the doctor said. It's nerves, and that's all. Okay? Esse foi o filme que tirou o sono de muita gente. Até que ponto ele representa bem os verdadeiros rituais exorcismo? Linda Blair, a estrela do filme O Exorcista. Linda, você acha que o diabo pode estar aqui? Não, não está. Como sabe? Porque eu sei. Você precisa acreditar. Precisa ter fé. Uma sessão de exorcismo na vida real se parece com aquilo que se vê no filme? Há dois filmes que sí que são realistas. Tem dois filmes realistas, um deles é O Exorcismo de Emily Rose, este completamente realista e que está com um bom assessoramento e trata de demonstrar como é realizado um exorcismo e símbolos. Quem vê esse filme vai ter uma ideia muito boa. Não aparece nada extraordinário, aparece a pessoa furiosa, a pessoa que grita, blasfema. O filme O Exorcismo de Emily Rose foi baseado em uma história de fatos reais. Na verdade, Emily Rose representava a garota Annelise Michel, que começou a ser supostamente possuída por demônios aos 16 anos. Annelise tinha alucinações. Não conseguia sequer tocar em um crucifixo. Foram várias internações e quase 70 sessões de exorcismo. E eu sou Lúcifer, o diabo da carne. Annelise morreu quando completou 23 anos. Os rituais foram gravados em mais de 40 fitas de áudio. O exorcismo de Annelise Michel foi autorizado por Joseph Stangl, bispo de Wurzburg, o mesmo que foi responsável pela consagração a bispo do atual Papa Bento XVI. Qual é o perfil mais comum das pessoas tomadas pelo demônio? Há de todas as idades, de todas as religiões. De todas as cidades, de todas as religiões, tem vindo ortodoxos, muçulmanos, muçulmanes, por supuesto ateus, às vezes ateus, pessoas com muita cultura e pessoas sem cultura. Pessoas com fé e sem fé, anciões. Nunca fiz sessão com menina abaixo de 11 anos, nunca houve caso com criança. A maior parte é com pessoas do sexo feminino. Para ser um exorcista oficial do Vaticano, o sacerdote precisa ter uma autorização especial. A autorização do bispo da arquidiocese local. Não foi o caso do padre Cleodon. É só por esse motivo que ele chama sessões de exorcismo de libertação. O culto mais parece com o da igreja evangélica. Durante a missa, uma sessão aeróbica.
A maior parte das pessoas que vão até o sacerdote são pessoas que têm dúvidas, que têm temores, que querem saber o que acontece, se é demoníaco. Eu diria que todos que vêm me ver, a maior parte, não está enferma. São só pessoas normais que querem falar com pessoas especiais para que lhe tirem as dúvidas. Eu diria que de todos que vêm me ver, uns 20% têm influências demoníacas. Esta não é uma igreja católica tradicional. Não tem qualquer ligação com o Vaticano. Quem está à frente é o padre Jader Pereira. Igreja Católica Apostólica Renovada. Uma dissidência, né, da Igreja Católica, como existem centenas de igrejas católicas por aí, que não são romanas. Somos um grupo, né, de padres, que nós temos o nosso próprio estatuto, somos independentes, por isso podemos fazer o que fazemos. Para o diretor de teologia da PUC, padre Valeriano da Costa, os fiéis têm que prestar atenção nas diferenças. Muitas vezes, católicos romanos comuns veem nessa igreja muitos aspectos parecidos e batizam e se casam, só que depois tem problema porque a Igreja Católica Romana não pode reconhecer esses sacramentos. Libertação e exorcismo é a mesma coisa. O padre Jader se prepara para exorcizar duas de suas fiéis. A primeira é a dona de casa Maria Emília Bastos, 68 anos. Maria Emília frequentou durante muito tempo centros espíritas. Entrar em contato com todo. Sabemos que entrar em contato com tudo o que tem a ver com o ocultismo, com tudo o que tem a ver com o esoterismo, é uma forma de abrir portas para que os espíritos entrem em nós, em nosso corpo. O que você está fazendo aí? Vou matar ela! Você sabe o que eu estou fazendo aqui, não sabe? Não. Eu vim tirar você desse corpo. Dela contra você. A mãe olha horrorizada a possessão da filha. Para o padre José Forté, os demônios podem ser usados como desculpas para desajustes de caráter ou personalidade. Como saber a diferença entre uma ação do demônio e uma decisão do próprio homem? Os seres humanos somos os que Nós, seres humanos, somos o que formamos na nossa vida, nosso destino para o bem ou para o mal. Se mentalizarmos algo que não se pode explicar de nenhuma maneira, de forma natural, não devemos pensar que é o demônio. É muito fácil dizer que tudo é o demônio. Fala-se muito hoje em casos de pedofilia, alguns deles, inclusive, dentro da própria Igreja Católica. Esses casos de pedofilia são obras do demônio? A pedofilia A pedofilia é resultado da liberdade do homem, às vezes de tentações, às vezes de enfermidade da mente humana, a maior parte das vezes uma mescla de tudo. Os pedófilos são responsáveis. Não se pode culpar os demônios. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Se existe pecado, é porque eu posso lutar contra isso. Se eu não posso lutar contra o pecado, não sou responsável. No próximo bloco, um padre exorcista com mais de 90 anos que enfrenta o demônio cara a cara. O próprio Papa João Paulo II era um exorcista. João Paulo II fez 4 exorcismos. Afinal, o que são realmente esses fenômenos? Doenças ou possessões? Seria uma desculpa para possíveis desvios de caráter? O diabo pode ser invencível? O diabo sempre pode ser vencido. O diabo não pode nada contra Deus. É uma criatura.
Não existe um Deus do bem e um Deus do mal, Satanás. Só existe um Deus,